Olá, meu nome é João Vitor e nesse vídeo eu vou apresentar meu trabalho de fim de curso em Engenharia Elétrica. O título do trabalho é Classificação de falhas em motores elétricos utilizando aprendizagem profunda. Em uma indústria, quando o motor apresenta falhas, ele passa por um processo para que possa retornar a ser utilizado. Uma das partes desse processo é a identificação e a classificação da falha. Utilizando de meios convencionais, esse processo da identificação e classificação de falha no motor é feito por humanos e pode levar uma quantidade considerável de tempo. Uma alternativa para economizar tempo e recursos é utilizar a combinação de sistemas embarcados, sensores e aprendizagem de máquina. Assim, esse trabalho foi realizado para verificar a eficácia da utilização de algoritmos de aprendizagem de máquina em processo da identificação e classificação de falhas em motores elétricos. Com objetivos específicos, esse trabalho propôs três. O primeiro é realizar a análise qualitativa de diferentes algoritmos classificadores sob a perspectiva de falhas em motores elétricos. O segundo foi obter um algoritmo classificador com bom desempenho em cada uma das falhas analisadas. E o terceiro foi determinar qual o melhor algoritmo e seus respectivos parâmetros para cada tipo de falha analisada. Neste trabalho foi analisado três tipos diferentes de falhas em motores elétricos: desalinhamento horizontal, desalinhamento vertical e desbalanceamento. Os dados utilizados foram obtidos a partir de uma base de dados de falhas em motores elétricos. Essa base de dados é composta de 1951 séries temporais multivariadas, adquiridas por sensores. Os dados foram coletados a partir de um simulador de falhas da empresa SpectraCrest, intitulado de Machinery Fault Simulator. Esse equipamento é capaz de simular vários tipos diferentes de falhas. Aqui temos um exemplo do equipamento utilizado para simular as falhas. Neste trabalho foram utilizados três diferentes algoritmos de classificação: máquina de vetores de suporte, cavezinhos mais próximos e redes neurais densas. A metodologia adotada foi a seguinte: primeiro foi feito o carregamento dos dados a partir da base de dados. Em seguida foi feita a amostragem dos sinais brutos a uma frequência de amostragem de 5.000 Hz. Em seguida foi feita uma análise dos sinais no domínio do tempo e foi verificado que não é possível utilizar esses sinais do domínio do tempo direto nos classificadores. É necessário fazer uma análise em domínio de frequência. Então foi feita uma análise do domínio da frequência, primeiro utilizando a FFT, foi analisado o espectro do sinal, e foi verificado que também os algoritmos classificadores não obtiveram um bom resultado utilizando apenas o espectro da FFT. Então foi feito o cálculo da energia do sinal, porque cada tipo de falha vai apresentar características únicas em energia. Desse modo é mais fácil do algoritmo classificador distinguir qual tipo de falha ele está identificando. Em seguida foi feita a rotulação dos tipos de saída, já que aqui estamos trabalhando com aprendizagem supervisionada. Depois foi feito um escalonamento dos dados, de modo que o conjunto total de dados tenha uma média próxima de 0 e um desvio padrão próximo de 1, de modo a eles ficarem o mais escalonados possíveis. Depois foi feita uma separação do conjunto de treino e teste, foi utilizado 70% para treino e 30% para teste do conjunto de dados total. Depois foi feita a aplicação dos dados nos algoritmos e o treinamento e teste dos algoritmos. Aqui nesse gráfico temos os sinais no tempo para cada um dos 7 sensores, para um caso de falha por desbalanceamento devido a uma massa de 30 gramas. Então a gente pode ver que cada um dos sensores vai dar um resultado bem diferente aqui. Aqui nesse slide a gente já tem os gráficos da energia do sinal. Do lado esquerdo aqui a gente tem a energia do sinal para um caso do motor operando em condições normais. E no lado direito a gente tem a energia do sinal para caso do motor operando por falha de desbalanceamento devido a uma massa de 30 gramas. Podemos notar aqui que tem uma diferença considerável, e a partir dessa diferença que o algoritmo vai identificar se houve falha ou não e classificar o tipo de falha. Antes de apresentar os resultados, é importante definir quais foram as métricas de avaliação utilizadas.
Quando pensamos em métricas de algoritmos classificadores, talvez a primeira que vem à nossa mente é a acurácia. Porém, nem sempre a acurácia é uma boa métrica. Nesse trabalho, a acurácia foi utilizada como métrica secundária, porque às vezes a gente pode usar a acurácia e chegar em resultados que na verdade não são o que está acontecendo, resultados mascarados. Então, assim, foram utilizadas as seguintes métricas. A sensibilidade, ela irá nos indicar a capacidade do algoritmo de identificar se houve falha ou não, independente do tipo de falha. A precisão irá nos indicar a capacidade do algoritmo identificar o tipo de falha, especificar qual das falhas ocorreu. E o F1 Score, que pode ser utilizado como indicador geral do desempenho do algoritmo. Resultados para o SVM. No SVM, o melhor resultado foi obtido com o parâmetro C igual a 100. Aqui à esquerda temos uma tabela com os melhores valores de acurácia para cada tipo de falha obtido no método SVM e a acurácia média. A acurácia média foi obtida através do método de validação cruzada. Aqui à direita temos também a matriz de confusão para o caso de falha de desalinhamento vertical, onde cada classe corresponde a um método de operação do motor. Então a classe 1 corresponde ao motor operando condições normais, classe 2 desalinhamento de 0,5 mm, classe 3 1 mm e assim por diante. Aqui na diagonal principal temos os verdadeiros positivos e nas outras linhas nos outros lugares temos as classificações erradas. Aqui temos um gráfico do valor percentual de acurácia em função dos valores de C para o desalinhamento vertical. Podemos observar que existe uma pequena diferença do valor de acurácia de treino e de teste, porém essa diferença aqui é muito baixa, então não causou nenhum problema de overfit ou underfit. Caso essa diferença fosse muito maior, poderia causar um desses problemas. Aqui temos os resultados para o SVM, onde temos a precisão, os valores de precisão, os valores de sensibilidade e o F1 Score. Olhando só para o F1 Score, que seria um resultado misto da precisão e da sensibilidade, podemos notar que esse algoritmo saiu muito bem. Resultados para o KNN. Para o método KNN, o melhor resultado obtido foi utilizando um número de um vizinho mais próximo. Aqui à esquerda temos a tabela dos melhores valores de acurácia para cada tipo de falha e a acurácia média. Aqui temos também para o caso de falha por desalinhamento vertical, a matriz de confusão, com as respectivas classes, que nem foi mencionado no slide anterior. Aqui temos também um gráfico da relação da acurácia e número de vizinhos para o KNN, para a falha de desalinhamento vertical. Podemos notar pelo gráfico que conforme vai aumentando o número de vizinhos, a acurácia vai caindo, porém a diferença de acurácia de treino e teste tende a ser menor. Aqui temos os resultados, podemos notar também que esse algoritmo classificador obteve bons resultados e foram bem semelhantes com o do SVM anterior. Resultados para o DNN. Aqui, assim como nos outros métodos, temos a tabela demonstrando os melhores valores de acurácia para cada tipo de falha do DNN e a matriz de confusão. O método DNN foi o método com o melhor resultado. Isso se deve ao fato desse método possuir várias camadas e a gente pode rearranjar o método da maneira que a gente desejar, o número de camadas, obtendo um resultado melhor. Aqui temos os valores dos resultados obtidos, o F1 Score. Aqui, como a gente pode notar, existem duas classes com F1 Score igual a 1, demonstrando que ele se saiu muito bem, porém é um custo computacional muito alto. O custo computacional desse método aqui ele foi bem maior em relação aos outros dois. Com esse trabalho, podemos verificar que é possível utilizar algoritmos classificadores para identificar e classificar falhas em motores elétricos. O algoritmo que demonstrou o melhor desempenho em todos os casos foi o de redes neurais densas, DNN, porém é um custo computacional maior. De modo geral, todos os três classificadores analisados demonstraram um bom desempenho. Assim, a escolha de qual utilizar irá variar de acordo com os requisitos da aplicação. Obrigado.